Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo vamos falar sobre o VGIR11. É o fundo aí da Valora, justamente R$10 a cota, vem pagando proventos interessantes, porque o CDI está lá em cima e esse fundo ele acompanha o CDI. Então a gente vai ver todos os detalhes dele, mas antes eu gostaria de convidar para deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, essa é uma forma de você fortalecer. Eu gostaria de te apresentar também a nossa mentoria Renda Mensal Vitalícia. Se você quer aprender a construir uma nova fonte de renda mensal vitalícia, essa mentoria é para você. A gente faz isso através dos investimentos. Você vai aprender a organizar suas finanças, começar a investir na renda fixa, fundos imobiliários, FIAGs e também ações. Curso gravado e aulas também ao vivo para tirar dúvidas. E conheça também nosso grupo gratuito do Telegram. Também vou deixar o link na descrição do vídeo. Você pode entrar e participar lá do grupo gratuitamente. Então vamos começar os nossos estudos. Esse aqui é o fundo que vamos estudar hoje, VGIR11, esse é o código, então se você deseja comprar na bolsa, esse é o código. Valor da cota, R$ 9,55, está com a queda hoje relevante, ele está pagando um yield de mais de 15%, dá muito mais de 1% ao mês. E aqui a gente vê o gráfico, né? O fundo chegou a bater o mínimo aí em 9,14 e agora está na casa de 9,55, subiu um pouquinho, mas ainda está com um descontinho aí patrimonial pequeno. Valor patrimonial da cota 9,62, então ele está com 1% aí de desconto. PVP de 0,99, 1% de desconto. E ele está com 181,5 mil investidores. A base dele está crescendo muito, né? E ele vem pagando bem, ó. Vem pagando em torno aqui de 12, 13 centavos por cota. O último, 13 centavos aí por cota. E esse aqui é o relatório gerencial, vamos dar uma lida nele. Do lado direito a gente vê o objetivo do fundo, né, que é investir em certificados recebíveis imobiliários. É um fundo para investidores em geral. Temos aqui as taxas, taxa de gestão 0,80% sobre patrimônio líquido. Temos a taxa de performance, que é 20% sobre o QCD, 100% do CDI. No meu caso, eu acho essa taxa de performance muito ruim, porque ela não tem desafio nenhum, né? Porque o CDI até a renda fixa bate. Se você investir lá no Tesouro Selic, você bate o CDI. Então, para ficar interessante, poderia ser CDI mais 3, pelo menos CDI mais 2 aí, né, para ficar interessante e desafiador. Taxa de administração, 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Então, temos aqui 0,80 mais 20, é 1%, 1,20% aí de taxas. Tem ainda a taxa de escrituração de 1,40 mensais por cotista. E aqui a gente vê o comentário da gestora, 51 diferentes operações na carteira, então o fundo tem muitas operações, tem mais de 1 bi aí investido, né, em ativos alvos e o restante em instrumentos de caixa. Ele fala um pouco mais, né, que o fundo adquiriu 159,4 milhões, distribuído em 6 operações, foram as movimentações aí do mês, CDI mais 3, CDI mais 4, são as operações realizadas aí durante o mês. O fundo recebeu também amortização de 9,3 milhões, vendeu um total de 103,2 milhões em 4 operações, 20,8 milhões do CRI Semara, indexado ao IPCA. Então, eles reduziram a posição em IPCA em 2,6%. Esse fundo, o foco dele é CDI. Ele é trabalhar com o indexador CDI, só que tem algumas operações, poucas, em IPCA. E mesmo assim, nesse mês, a gestora acabou reduzindo ainda um pouco mais a participação em IPCA. A carteira continua saudável, né? E a gente vê o volume médio negociado no último mês, 3,9 milhões. Então a liquidez dele é boa, né? Se comparar com a maioria dos fundos, a gente vê que é excelente. E aqui eles falam dos eventos subsequentes, né? O que aconteceu depois aí do fechamento do mês. O fundo adquiriu mais 66,4 milhões, distribuído em 17 diferentes operações, algumas ele já tinha na carteira, né? E aqui a gente vê a DRE do fundo, mês de junho, 16,5 milhões de receitas, somando juros, correções monetárias, negociações, etc. O resultado, 11,5 milhões, ele distribuiu 13,4 milhões, um pouquinho acima aí do resultado auferido do mês. Então ele usou lucros acumulados, né, para distribuir 0,3 centavos por cota, e essa reserva agora está em 0,01 centavos aí por cota. Reserva de lucros acumulados bem baixinha. E aqui a gente vê a carteira do fundo, né? Participação no PL de cada uma das operações,
A maior aqui tem 9,87. Tem dois CRIs da Helco aqui, só que são empreendimentos diferentes, com garantias diferentes, mas não é o mesmo CRI. A maioria das operações é do segmento residencial, conforme a gente pode ver aqui. E aqui estão as taxas, né? CDI mais 3, CDI mais 4, CDI mais 5,50, mais 5, IPCA mais 9. As operações em IPCA, eu grifei aqui de amarelo para a gente ver que são poucas operações. Então esse fundo aqui, ele está concentrado aí no indexador CDI. Então nesse momento de deflação, a gente não vai ter impacto praticamente quase nenhum nele. A alocação total aí 100% em CRI. O principal objetivo da gestora é a alocação em CDI mais prêmio. Então a maior parte da carteira está em CDI, 97,4%, 2,6% somente em IPCA. A alocação por segmento, então a gente vê todos os segmentos aqui. O residencial é a maior parte, acaba sendo quase 100%, né? 93,5%. E o restante diversificado entre shopping, hospital e escritórios. O segundo maior, inclusive, é o setor de escritórios, 5,3%. A alocação por rating, né, a Agência Internacional de Risco, a gente pode ver que a maioria é sem rate, as operações que não foram avaliadas não tem rate, né? A pequena parte somente com rate. E aqui a gente vê a alocação por LTV. Então, os dois primeiros aqui são ruins, né? Esse aqui sem garantia real, então é ruim, apesar de ter classificação internacional de risco, mas acaba sendo um risco investir numa operação sem garantias reais. E esse aqui tem um LTV bem ruimzinho, né? Entre 75% a 80%, 29% da carteira. Mas geralmente quando o LTV é pior assim, a gente vê que a qualidade do ativo é melhor. Inclusive esse primeiro, ó, ele está sem garantias reais porque também tem a classificação de risco, então o grau de investimento é mais interessante. São empresas mais saudáveis. E aqui a gente vê o formato da carteira, né? 97,4% em CDI, com a taxa média de 4,6%, CDI mais 4,6%, uma rentabilidade boa, duração de 2,3 anos. E 2,6% em IPCA mais 7,8%. Então tá aí o formato da carteira do fundo aí nesse momento. E aqui a gente vê o detalhamento das operações. A gente pode ver que a maioria das operações, né, tem garantias reais, como a gente viu lá, garantia alienação fiduciária de terreno, alienação fiduciária do Norte Shopping Center e assim sucessivamente, ó, alienação fiduciária de terreno. Então são garantias boas aí das operações. Essa é a grande vantagem de investir num ativo como esse, porque você tem a garantia aí por trás das operações, que elimina muito o risco aí de dar errado em alguma dessas operações e a gestora aí perder o seu dinheiro. Eu gostaria de saber a sua opinião, se você investe nesse fundo ou pretende investir. Comenta aqui abaixo o que você acha dele. Um ponto negativo, né, eu já falei, a taxa de performance dele é muito ruim. Do QCD, 100% do CDI, eles vão incluir aí a taxa de performance, então não tem desafio nenhum. Esse é o principal ponto negativo que eu vejo nesse fundo. No mais, eu acho ele um fundo interessante, né? Um fundo aí voltado para CDI, principalmente quem investiu nele durante esse período todo que o CDI está em alta, está recebendo uma rentabilidade fantástica. Passamos pelo período de deflação e ele surfou muito bem, porque está alocado em CDI. Quando o CDI cair, ele vai reajustando a sua rentabilidade um pouquinho para baixo, de acordo aí com o nível do CDI. As operações do fundo são de boa qualidade, temos uma pequena parte lá sem garantias reais, mas são operações de crédito, né, elevado, de rate de crédito, né, melhor dizendo, de alta qualidade. Então não traz muita preocupação, mas tem essa pequena parte aí sem garantias. Se você é investidor do fundo, vá lá no detalhamento das operações, olhe todas elas, né? A gente não passou por todas para não prolongar muito esse vídeo, mas é interessante que você conheça as operações dos fundos que você investe. Gostaria de reforçar que esse canal não indica investimentos. Se você assistiu até aqui e não deixou o like, deixa o like, não esqueça de se inscreva, dê essa força aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.